Temos 4 times brasileiros nessa Copa do Mundo de Clubes, da FIFA, como ela gosta de chamar. Para a gente, o Mundial ou o Super Mundial. E é a primeira vez que vai acontecer nesse formato, bem verdade. Então a gente não tem muito parâmetro de outros anos para a gente comparar. Mas será que algum brasileiro pode sonhar com título, sonhar com a final ou semifinal ali é o máximo? Vou falar o que eu acho para cada um dos 4 times brasileiros nessa competição. Tem outros sul-americanos também, enfim, de outros lugares que podem sonhar, claro, com os favoritos europeus. Mas antes, se inscreva aí no meu canal, dá um like aí, ó, 0800, é de graça, a gente tem que ficar aqui pedindo, suplicando pelo esse like, porque faz muita diferença. E deixa aí também, claro, seu comentário, o que você acha, se você discordou, se tem alguma coisa ruim, sugestão de vídeo para a próxima, que vou ficar aqui de olho e estou sempre trocando ideia com vocês, que sempre é bem melhor de fazer assim o canal aqui no Fala Conrado. Falando da Copa do Mundo de Clubes, do Mundial, vou começar pelo time que pegou o grupo mais difícil, na minha opinião, que é o Botafogo. É o grupo da morte do campeonato, porque além do Botafogo, né, tem simplesmente o Paris Saint-Germain, o PSG, que foi campeão da Champions League recentemente, fazendo 5-0 na final contra a Inter de Milão. Inter de Milão que tinha tirado o Barcelona. Então é o time do momento, o melhor time da Europa, para muitos, óbvio, o melhor time do mundo. Já dificultou aí. Só que tem 2 europeus no grupo do Botafogo, só que não é qualquer outro europeu. Atlético de Madrid, do Simeone, pedra no sapato dos gigantes aí europeus. É um time muito forte, deixou de ser aquele time meio de tabela há muito tempo, está sempre brigando. Já foi 2 vezes aí campeão espanhol recentemente, nessa era de Barcelona e Real Madrid, chegando em final de Champions. Todo o confronto contra o Atlético de Madrid é osso duro de roer, é time forte, é time que tem dinheiro também, que investe, que contrata. O próprio Simeone é um dos técnicos mais bem pagos do mundo. Então o Botafogo pegou um grupo muito difícil mesmo. Enfim, para uma sequência aí vai ser difícil. E além disso, né, o grupo A, né, o do Botafogo, ou é o B? Deixa eu confirmar aqui. É o grupo B, é isso. E ainda tem o Seattle Sounders, da MLS, que também não é para ficar achando que time americano da Major League Soccer é baba. Não é baba. Os times não europeus, já falei isso aqui, os destaques não europeus estão mais próximos da gente aqui no Brasil do que nós estamos dos principais times da Europa. Não qualquer time da Europa, mas dos principais times da Europa. Aí entra a questão financeira, enfim, muita coisa. Claro, o Botafogo, para mim, é favorito contra o Seattle Sounders, mas não é barbada, né? Ainda mais que os caras vão jogar em casa, costuma ter muita gente no estádio quando eles jogam lá, enfim, estão nos Estados Unidos. Então é difícil, esse é o grupo da morte. Só que o mais difícil é passar para o Botafogo. Só que se passar, na minha opinião, aí já falando do grupo do Palmeiras, cruza com o grupo do Palmeiras. Se passar, o Botafogo já pode sonhar com algo mais, tem uma chance grande de, se passar, de repente também ir avançar além das oitavas. Porque o grupo A do Palmeiras, eu achei que é um grupo interessante para o Palmeiras. Eu diria que o Palmeiras é favorito no grupo para passar em primeiro. Sim, é muito favorito? Não é. O europeu que tem no grupo do Verdão, do Palmeiras, é o Porto. A Liga Portuguesa não está entre as principais ligas europeias. E o Porto, especificamente nessa temporada, não foi bem. Inclusive, estive em Portugal recentemente para um casamento de um amigão, de um grande amigo meu, e vi do estádio do Dragão, ou seja, Porto jogou em casa, Porto e Benfica, e tomou 3-1 lá, jogou muito mal, ficou em terceiro no campeonato esse ano, né? Um campeonato ali que concentra basicamente nas primeiras posições o Sporting, que foi campeão, Benfica e Porto, ficou 11 pontos atrás do Sport, ou seja, não foi bem nessa temporada, caiu para Roma também na Europa League, enfim, mudou de treinador, né? O Sérgio Conceição tinha ido para o Milan, já até saiu, enfim, não vive dias legais do Porto, então tem muita chance sim o Palmeiras, tem que sonhar. Claro, ao mesmo tempo é um grupo que é ali equilibrado, tem o Inter Miami, que conhece Suárez, só isso, além de Busquets, Alba, enfim, os caras contratam, eles não estão mais no auge, mas pode ali ficar um pouquinho encardido. E o Al Ahly, que é time egípcio, acostumado a ganhar, acostumado a participar de Mundial de Clube, já ficou em terceiro algumas vezes, né? Nós aqui sul-americanos sabemos bem que eles são pedra no sapato. Geralmente leva torcedor para todo lugar do mundo, são caras acostumados a jogar em time grande, né? Que estão sempre ali conquistando maior campeão africano.
enfim, é time de tradição. Então não vai ter jogo fácil para o Palmeiras, mas não tem uma grande potência, não tem um PSG, não tem o Real Madrid, sei lá, Manchester City, não tem esses times. Então dá para sonhar até em passar em primeiro, quem sabe. Como eu disse, para mim, se eu fosse apostar, tem que apostar em alguém. Eu diria que o Palmeiras vai passar em primeiro. Por isso que eu disse que pode ficar acessível para o Botafogo. Claro, quem pegar o Botafogo também vendo do grupo do Palmeiras pode sonhar com as quartas de final. Mas se der lá PSG ou Atlético de Madrid, fica difícil, no caso, para o Palmeiras pensar em passar além das oitavas. Então é isso. Falei do Botafogo, o Palmeiras acho que oitavas dá para chegar, mas aí depende de quem vai passar lá do outro lado. PSG, Atlético de Madrid, é difícil ganhar dos caras. Aí a gente pode falar do grupo do Flamengo, que é o grupo D de dado. Fui olhar aqui só o grupo. O Flamengo acho que está com um grupo acessível para passar, mas eu acho que não é favorito para passar em primeiro. Seria o Chelsea, que é um grande da Europa, que tem muito dinheiro. Tudo bem que não está fazendo a temporada dos sonhos, mas ganhou a Conference League. Seria uma espécie de terceira divisão lá da Europa, dos campeonatos europeus. Aqui a gente tem Libertadores e Sul-Americana. Né? Lá eles têm a Champions League, a UEFA Europa League, e criaram uma terceira recentemente, que é a Conference League. O Chelsea ganhou em cima do Betis, inclusive, que tem o brasileiro Antony, que foi muito bem. Mas tem o Cole Palmer, né, que é uma grande estrela do campeonato inglês, da Premier League, tem mais dinheiro, né, mais recursos, enfim, eu acho que seria favorito contra o Flamengo, mas o resto do grupo eu acho que indica que o Flamengo passa de fase. Na minha opinião, se jogar bem, jogar seu futebol, passa de fase, claro, vai depender desse jogo aí contra o Chelsea, não quer dizer que vai perder, tem jogo, mas eu daria um leve favoritismo para o Chelsea. Esperance da Tunísia, que eu acho que é um jogo que o Flamengo tem que vencer, e o Los Angeles FC dos Estados Unidos, que o Flamengo também acho que leva vantagem. De novo, lembrando que eu já falei antes, não tem baba, não tem baba. Quem chegou até ali tem time bom, a gente não está tão longe desses caras, não, muito pelo contrário. E o histórico, né, nos outros mundiais recentemente, várias vezes os times sul-americanos não chegando na final, mostram isso. Né? Então não dá para entrar de salto alto contra os caras, não. Los Angeles FC, que ganhou do América do México recentemente, num playoff, no mata-mata, para pegar a vaga que seria do Clube León. O León do México tem o mesmo dono do Pachuca e a FIFA não deixou os dois participarem, o León perdeu a vaga, então o Los Angeles FC acabou herdando aí essa vaga, ganhando do América do México. Então, o Flamengo acho que pode passar, só que qual o problema? Eu falei que acho que deve passar em segundo. Se passar, o primeiro do outro grupo, do grupo C, provavelmente vai ser o Bayern de Munique. Aí é potência, né? Potência de Harry Kane e companhia. E é difícil. No grupo do Bayern de Munique tem Benfica, né? Então dois europeus lá também, mas o Bayern de Munique é favorito nesse grupo. Aí tem o Boca Juniors e também tem o Auckland City, né? Que é da Nova Zelândia. Então o Flamengo tem que tentar muito ficar em primeiro para já não ficar difícil nas oitavas. Então tudo que a gente está falando aqui depende até onde pode chegar, tem a ver com esses confrontos. Se pegar um Bayern de Munique, vai ser difícil passar das oitavas, essa que é a verdade. Então você tem que ir bem contra o Chelsea e aí depois ainda tentar ir bem contra o Bayern de Munique. Só que se der alguma coisa diferente, ou o Flamengo ficar em primeiro, ou o Bayern de Munique lá não confirmar o favoritismo, aí sim, o Flamengo fica com chances maiores. Vamos dizer, se pegar o Benfica, tem chance de sonhar. Acho que seria um pouco mais para o Benfica, talvez sim, mas eu acho que é jogo equilibrado, dá para o Flamengo sonhar e chegar nas quartas. Faltou o Fluminense, o outro time brasileiro. O Fluminense está no grupo no grupo F. E aí tem o Borussia Dortmund como principal time, né, o time europeu. A questão do Fluminense, que eu acho que é diferente dos outros que estão indo, dos outros brasileiros, né, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, o Fluminense não é um time cheio do dinheiro aqui na América do Sul, né, não está fazendo grandes contratações, enfim, chegou lá por ter vencido a Libertadores em 2023, mas não tem o mesmo dinheiro, o mesmo plantel, dá para dizer assim, dos outros times para essa Copa do Mundo de Clubes, para esse Mundial. Mas o grupo também, na minha opinião, é acessível. Acho que é para o Fluminense sonhar em passar de grupo. O Borussia Dortmund, né, que é tradicional, tem seu nome na Alemanha, fez vários excelentes times recentemente, né, se pegar aí a última década, os últimos 20 anos, mas atualmente, a última temporada, essa temporada que está acabando para eles, não foi a melhor das temporadas. Trocou de técnico também, tá o Nico Kovac lá, começou muito mal o campeonato alemão, tudo bem que na reta final foi melhorando, enfim, não tem um grande craque hoje que está todo mundo de olho no mundo para contratar, como isso já aconteceu várias vezes também, né? O último foi o Bellingham, que está no Real Madrid,
Então eu acho que dá para o Fluminense sonhar, fazer jogo duro. É isso que a gente tem que ter em mente visando esse Mundial. Nem todo mundo que está na Europa é o PSG, nem todo mundo que está na Espanha é o Real Madrid, nem todo mundo é o Manchester City, por aí vai, nem todo mundo é o Bayern de Munique, tem níveis. Então eu acho que o Borussia Dortmund está um nível abaixo. É, e aí faz com que o Fluminense possa sonhar, além dos outros adversários, né? Tem o Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Ulsan da Coreia. O Fluminense tem mais time, de novo. Tem mais time, mas é ali, ó. É próximo, tem que fazer acontecer, não pode entrar com o famoso salto alto. Então eu acho que sim, que o Fluminense pode passar. Aí a questão, de novo, mesma coisa que eu falei do Flamengo. Se passar em segundo, deve pegar o primeiro do grupo E, que deve ser, né, a Inter de Milão, que pode ter tomado 5 do PSG, tomou, mas eliminou o Barcelona na semifinal, chegou na final de Champions League. Então é um grande time, trocou de treinador, já saiu o Inzaghi, acertou com o Al Hilal, né, que inclusive, da Arábia Saudita, que inclusive está no Mundial, e aí o Kivo, que era lateral, defensor, né, jogou na Inter de Milão, é o novo técnico, então tem essa mudança de técnico, isso também pode ajudar. No grupo da Inter de Milão, por que eu acho que vai ficar em primeiro, tá? Monterrey do México, River Plate, aqui da Argentina, e Urawa Reds, do Japão. Então vejo Inter com favoritismo, passando em primeiro, então se o Fluminense passar em segundo, a mesma coisa. Tem que tentar brigar, alguma coisa, um empate, ganhar do Borussia Dortmund para tentar passar em primeiro e aí sonhar nas oitavas. Então, um resumão sobre os quatro. Resumindo, qual a minha opinião final? Acho muito difícil algum time brasileiro passar das quartas de final. Acho improvável. Eu acho que um time, de repente dois, pode até chegar nas quartas. Eu estaria que um deles vai conseguir chegar nas quartas, mas depois disso já não é favorito nem para ficar entre os quatro, para chegar na semifinal. Muito difícil. Tomara que aconteça. Marrocos, na Copa do Mundo, chegou. Então, o futebol é isso, mata-mata é isso. Mas não vejo um time brasileiro passando das quartas de final. Acho que dá para passar de grupo, todo mundo. O Botafogo acho que não é favorito para passar de grupo. Acho que cai na primeira fase, porque tem PSG e Atlético de Madrid, mas depois disso já fica difícil, infelizmente, para os times brasileiros. Mas vamos acompanhar, vai ser legal demais. Primeira vez essa Copa do Mundo de clubes, confrontos parecendo de videogame, e tem outras questõezinhas aqui, só para finalizar, que podem, de repente, ajudar, né? Diminuir, talvez, essa diferença para alguns times. Reta final de temporada lá, final de temporada. O PSG, por exemplo, deu tudo para ganhar a Champions. Agora é férias de muitos jogadores e eles não têm a mesma empolgação que a gente para esse Mundial. Claro, entrou em campo, os caras entram para jogar. Mas é diferente. A gente vai lá jogar talvez o torneio da vida, né? Se um brasileiro ganhar isso aí, vai ser o maior título da história. Para eles não é bem assim, isso dá uma diminuída. Então, se tiver alguém sentindo alguma coisa, sentindo alguma lesão, com certeza o cara não vai forçar. Já é férias e pensar na próxima temporada. E também tem a questão do calor, cara. Eu acho que fica quente para todo mundo, claro, mas de repente a gente pode estar mais habituado, e isso, além do calor, da questão de sentir ou não, pode diminuir até a estratégia de jogo. Às vezes um time, por exemplo, como o PSG, acostumado a velocidade, intensidade o tempo todo, marca lá em cima, às vezes com o calor não consegue manter um padrão de jogo que está habituado. Isso pode gerar também mudanças na forma de jogar e, quem sabe, nossos times podem aproveitar um pouquinho disso aí. Mas vamos acompanhar. Vai ser legal, tomara que eu esteja errado. Mas é isso aí. Acho que a quarta de final é o teto para os nossos times.